Essa é uma aula muito importante. O concurso da Defensoria Pública do Paraná tem aí suas provas já marcadas para breve. O Instituto AOCP é a banca organizadora, que não é uma banca com enorme tradição na organização de concursos jurídicos. Então, é até um pouco imprevisível a forma que as questões serão cobradas, porém, o que se sabe é que nos certames já realizados, letra de lei e jurisprudência têm sido o predominante nessa banca examinadora. E é o que acreditamos que na Defensoria Pública do Paraná irá ocorrer. Então, nessa primeira aula, a ideia é trabalharmos com o delito de furto quanto a alguns pontos da jurisprudência em relação ao princípio da insignificância e também quanto às alterações ocorridas em decorrência do pacote anticrime e de lei recente, que é a Lei 14.155 de 2021, que, na minha visão, será cobrada aí a letra de lei na prova. Eu não acredito que haverá aí alguma discussão doutrinária, que é a questão do furto com o uso de mecanismo eletrônico. Não vai ser cobrado o aspecto doutrinário, discussão relativa a correntes doutrinárias ou mesmo a jurisprudência, porque nem tem ainda. Então a gente vai trabalhar as alterações recentes. Eu vou começar a nossa aula vendo o princípio da insignificância, o que a jurisprudência do STF e do STJ tem decidido nos últimos julgados acerca do princípio da insignificância ou bagatela. Então nós começamos a nossa aula fazendo essa revisão na jurisprudência, começando pelos vetores do princípio da insignificância, vetores que você certamente já estudou. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de 4 vetores. A. A mínima ofensividade da conduta do agente. B. Nenhuma periculosidade social da ação. C. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E D. A inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então eu tenho aí vetores que foram expostos no julgado de 16 de junho de 2020, sexta turma do STJ, embora esses vetores já tenham sido traçados pelo Supremo Tribunal Federal há muitos anos. É apenas uma introdução aí para que você saiba quais são os critérios cumulativos utilizados para a incidência do princípio da insignificância em qualquer delito, embora a nossa aula vá tratar especificamente sobre o delito de furto. Então agora vamos ver uma sequência de julgados e a partir desses julgados vamos tirar algumas conclusões sobre o que o STJ e o STF têm utilizado como critérios para a aplicação do princípio da insignificância no delito específico do artigo 155 do Código Penal, no crime de furto. Então, o primeiro julgado que nós vemos aí, que é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: nenhum interesse social existe na intervenção estatal na hipótese de furto de res furtiva avaliada em R$ 80, o que equivale ao montante aproximado de 8% do salário mínimo vigente no ano de 2018, R$ 954, representando irrisória lesão ao bem jurídico tutelado, autorizando a incidência do princípio da insignificância, mormente por ser o paciente tecnicamente primário. Então, o primeiro ponto aí é que o STJ, em alguns precedentes, algumas decisões, tem utilizado um critério de até 10% do salário mínimo para a aplicação do princípio da insignificância. Vinícius, esse é um critério absoluto? Não. Esse é um critério que está em alguns precedentes do STJ, de modo que, ultrapassando o valor da coisa furtada 10% do salário mínimo, o STJ tem entendido pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Sendo abaixo de 10% do salário mínimo, a situação vai ser analisada caso a caso. Eventualmente, em razão de outras circunstâncias, o princípio não será aplicado. Mas o fato é, eu quero que você tenha em mente que o STJ tem utilizado
um parâmetro de até 10% do salário mínimo para a aplicação do princípio da insignificância. Não confunda isso com aquele parâmetro do furto privilegiado, que aí é um valor já maior, até um salário mínimo, não é essa a ideia. Para que o valor do bem seja considerado ínfimo, aí sim temos o critério de até 10% do salário mínimo. Critério esse, aliás, que não é utilizado pelo STF, que prefere analisar o valor caso a caso, conforme o caso concreto. E aí o STJ diz ainda, a jurisprudência desta quinta turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. Verifica-se a contumácia delitiva do paciente, pois ele é réu em outros processos por crime de furto, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor, a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. HC 456-345 Santa Catarina, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, um julgado de 16 de junho de 2020. Então, nesse ponto relativo ao princípio da insignificância, o que você percebe? O STJ não tem admitido a incidência do princípio nos casos de habitualidade delitiva. Quando o agente faz do crime o seu meio de vida, ou seja, respondendo a vários processos aí pelo mesmo fato, no caso, pelo mesmo fato, pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo penal, 4 processos por crime de furto, veja que não há referência à condenação anterior, nem se está falando aqui em reincidência. Agora, a contumácia delitiva, a habitualidade delitiva, o sujeito que vai sempre ali praticando pequenos furtos, isso para o STJ não enseja merecimento do princípio da insignificância. É um julgado aí que temos da quinta turma, relativamente recente, do ano de 2020, e é nesse sentido que o STJ tem decidido ultimamente. Um outro ponto importante, aparece aí para você, não se cogita da incidência do princípio da insignificância ao caso em apreço, de igual modo, pelo fato do crime de furto ser qualificado pelo rompimento de obstáculo, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, suficiente para impedir a aplicação do referido brocardo. Além disso, deve ser considerada a incidência da majorante do furto noturno, o que evidencia de per si a maior gravidade da conduta delitiva. Seguinte, a regra geral tem sido no sentido de não se admitir o princípio da insignificância em furto qualificado. Então tome cuidado com isso. O furto qualificado, como regra geral, não tem admitido o princípio da insignificância. Vinícius, esse é um obstáculo intransponível? Será que sempre no furto qualificado não vai se admitir o princípio? A resposta é negativa. Eventualmente, em furto qualificado, em situações concretas muito específicas, até que a jurisprudência admite, porém não é a regra. Nesse caso específico, houve um fator que agravou ainda mais, que foi a majorante do furto do repouso noturno, furto em repouso noturno. Então, o crime, sendo qualificado e ainda sendo praticado em repouso noturno, revela uma maior reprovabilidade. Não dá para preencher aqueles vetores que nós vimos no início da aula. Então, nesse ponto, o STJ entendeu pela não aplicação do princípio da insignificância. Outro julgado que aparece aí para você sobre o furto de um uísque no valor aproximado de R$30. Eu vou ler para você só essa parte que está aí de amarelo, os itens 2 e 3 aí do julgado, que são aí os itens principais para a gente chegar a uma conclusão. No caso destes autos, o agravado foi condenado por furtar uma garrafa de uísque, marca Passaporte, de valor mercadológico aproximado a R$30. Não obstante a reincidência
relacionada à prática de delito da mesma natureza do narrado na denúncia, verifico que o reduzido valor do produto, menos de 5% do salário mínimo vigente à época dos fatos, revela que o dano causado ao bem jurídico tutelado foi irrelevante, de modo que não se constata interesse social na intervenção do Estado por meio do direito penal. O que acontece nesse caso aqui? Veja que foi utilizada a expressão não obstante a reincidência, ou seja, o réu é reincidente. Embora reincidente, 5% do salário mínimo vigente na época era o valor do bem, um uísque de valor aproximado de R$ 30. Se o uísque ele tem aí um valor aproximado de 5% do salário mínimo, entendeu o STJ nesse caso concreto que, mesmo havendo a reincidência, não é o caso de condenação, ou seja, de negar-se a aplicação do princípio da insignificância, admitindo-se assim, nesse caso específico, o princípio. Eu mostro para você, então, que a questão da reincidência, embora, em regra, seja um impeditivo para o princípio da insignificância, não é um impeditivo intransponível, não é um obstáculo intransponível. Caso a caso, a jurisprudência tem avaliado a possibilidade de aplicação do princípio. E agora a gente passa a um julgado do STF. É um julgado aí publicado em 14 de maio de 2020, E aí o STF, na parte final, aí grifado de amarelo, diz: hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados concretamente os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. O que eu mostro para você aí? Abuso de confiança é uma qualificadora do furto. E nesse caso específico, o abuso de confiança foi utilizado como obstáculo para a incidência do princípio. Abuso de confiança, qualificadora no furto, sendo utilizado como obstáculo para a incidência do princípio. Posso então concluir que para a jurisprudência do STF, em regra, a reincidência vai ser um obstáculo ao princípio da insignificância. Em regra, existem exceções? Sim, há precedentes no STF admitindo que, apesar da reincidência, o princípio possa ser considerado, mas a regra geral é que não. E agora, recentemente, o STF tem encontrado uma solução bem interessante, que eu vou tratar aqui com vocês. Solução essa que tem sido, nos casos de reincidência, em que o valor é ínfimo, o valor da coisa é muito pequeno, admitindo-se a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena. Olha só o que eu vou ler para você nesse julgado aí de 2019, O STF tem utilizado desta solução com frequência. Eu vou ler só a parte de amarelo aí para você, Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada como regra geral em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. Não obstante a reincidência do paciente, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tentativa de furto de 4 frascos de desodorante avaliados em R$ 31,28, justifica a aplicação do regime aberto. O que eu chamo a sua atenção? Em alguns casos, o Supremo tem admitido o regime aberto quando o valor seja ínfimo, ou seja, R$ 31,28 aqui, sendo cogitável, portanto, aplicar o princípio da insignificância, porém, o acusado é reincidente. E com a reincidência, indica-se aí uma habitualidade delitiva, ou seja, fazer do crime o seu meio de vida. Seria, então, justo absolver esse acusado? Aí vem o STF e diz, olha, não é justo absolver, mas considerando que o princípio da insignificância na espécie ele é cogitável de
se suscitar a sua aplicação, vamos fazer então o seguinte, uma medida intermediária aqui. Não se absolve o acusado, mas também não se condena em regime fechado, que seria o regime normalmente aplicável conforme o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Aplicamos o princípio da proporcionalidade e concedemos o regime aberto a esse indivíduo, condenando. Condena e aplica o regime aberto em vez de aplicar o fechado que a reincidência induziria. Compreendeu isso? É o que nós temos como solução aí que o STF de tempo em tempo tem adotado já em alguns precedentes, quando ínfimo o valor da coisa, concomitantemente a reincidência. Beleza? Legal. O que eu quero agora trabalhar? Algo que muito provavelmente vai cair na sua prova. Alterações recentes no delito de furto. O furto sofreu alterações recentes que você precisa conhecer e nós vamos trabalhar essas alterações daqui por diante. Eu trago para você o que você já conhece, que é a redação do artigo 155 do Código Penal, só para que a gente possa iniciar aí a nossa discussão sobre essas alterações. O artigo 155 diz: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí já vamos para a primeira alteração, que é uma alteração da Lei 13.654 de 2018. O artigo 155, parágrafo 4º-A, foi inserido no Código Penal com a seguinte redação: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, incluído pela Lei 13.654 de 2018. Então, o que eu tenho aí no artigo 155, parágrafo 4º? No parágrafo 4º-A, que é a inserção da Lei 13.654. Nova qualificadora para o furto com a mesma pena do roubo simples, 4 a 10 anos de reclusão. Furto com o uso de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Beleza, temos então essa previsão. O emprego de explosivo agora constitui qualificadora ou um artefato análogo. Vinícius, o que seria esse artefato análogo? Uma corrente elétrica que possa aí, estourar um cofre, hipoteticamente, causando perigo comum para outras pessoas. Isso também enseja a incidência da qualificadora. O ponto aí é que com essa qualificadora, agora aquele que explode um caixa eletrônico, por exemplo, para furtar o dinheiro, responde por crime único qualificado de furto, e não mais por concurso de crimes, como era anteriormente, em que o sujeito praticava o furto com explosivo e respondia por furto e por crime de explosão. Não é mais assim. Agora ele responde por furto qualificado pelo emprego de explosivo. O que chama a atenção nesse furto qualificado com emprego de explosivo é que depois da Lei 13.654 de 2018, quando entra em vigor o pacote anticrime, esse crime passa a ser tido como hediondo a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, a Lei 8.072 de 90 foi alterada para a inserção aí desse inciso 9 pelo pacote anticrime, que traz agora esse furto como hediondo. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então você já sabe, furto com explosivo ou artefato análogo, a partir de 23 de janeiro de 2020, passa a ser considerado como hediondo em razão da hediondez incluída pelo pacote anticrime. Beleza? Muito cuidado com isso. E também a Lei 13.654, aparece aí para você, trouxe mais uma qualificadora do furto, dizendo o seguinte: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Seguinte, quando eu trato do artigo 155, parágrafo 7º, eu vejo que o que diferencia da hipótese que nós vimos no parágrafo 4º-A é que aqui a res furtiva é que é explosivo, ou então acessórios para a fabricação de explosivo. Veja, eu tenho aqui
uma situação em que a coisa furtada é explosivo, a pena também é de 4 a 10 anos de reclusão, mesmo a pena do roubo simples, só que nessa situação não houve consideração de hediondez pelo pacote anticrime. Então, qual é a pegadinha que eu já tenho visto em prova? Você deve lembrar que o furto com explosivo, o explosivo é o meio para a prática do crime, isso é hediondo. No entanto, o furto de explosivo não é considerado hediondo, embora as penas sejam idênticas, embora as penas sejam de 4 a 10 anos de reclusão e multa, beleza? Então, ó, memorize isso aí, furto com explosivo, crime hediondo. Furto de explosivo não é considerado hediondo, embora a pena seja idêntica à pena do furto com explosivo. E agora eu tenho algumas alterações importantes com a Lei 14.155 de 2021. E a gente vai trabalhar agora essas alterações, o furto aí sendo praticado por meio de dispositivo eletrônico. Olha o que foi inserido no artigo 155, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então eu tenho agora o furto praticado por dispositivo eletrônico ou informático, não importa se está conectado à internet, como furto qualificado agora com pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa. E, enfim, pode ser por meio de violação de mecanismo de segurança, uso de programa malicioso ou fraudulento, enfim. O fato é, preciso avaliar se houve o uso de dispositivo eletrônico, informático, para que haja a prática do furto. Vinícius, a questão aí do furto que é realizado em conta corrente por meio de computador, como já aconteceu na minha conta corrente, por exemplo, que fizeram a compra e debitou da minha conta, isso é furto mediante fraude, que agora entra no parágrafo 4º. Outra possibilidade que nós temos aí é o uso lá do chupa-cabra em caixa eletrônico também, debitando da conta corrente ou então vindo lá na fatura do cartão de crédito. Mesma coisa, vai entrar também no parágrafo 4º. A gente já tem aí uma nova modalidade de furto, agora relativa a esses cartões por aproximação, da pessoa que aproxima uma máquina de cartão para o cartão passar. Aproxima do bolso de uma pessoa, o cartão tá lá, ele detecta a máquina e tal, ou a máquina detecta o cartão, melhor assim, e aí é feita uma compra sem a pessoa que tem o cartão sequer perceber. Essa situação vai entrar no parágrafo 4º também. Então veja que o uso de dispositivo eletrônico ou informático é suficiente para que eu tenha a incidência, não importando se o mecanismo está conectado à internet ou não. É preciso deixar claro porque pegadinhas podem surgir nesse sentido. E aí nós temos algumas majorantes para essa modalidade de furto. Parágrafo 4º aparece aí para você, ó. A pena prevista no parágrafo 4º deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. E 2, aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Então perceba, ó, eu tenho majorantes para o servidor mantido fora do território nacional, ou ainda pessoa idosa ou vulnerável, tendo aí majorantes distintas. A primeira delas com 1/3 a 2/3, a segunda com 1/3. Eu acredito que nessa prova sobre a Lei 14.155 de 2021 vão cobrar estritamente a letra de lei. A gente nem tem discussão doutrinária suficiente ou jurisprudência para que outros pontos possam ser explorados aí. A letra de lei é o que deve vir forte, não só em relação a essa alteração da Lei 14.155, mas também quanto às alterações do pacote anticrime,
Lembre-se daquela pegadinha do furto com explosivo. Furto com explosivo, hediondo. Furto de explosivo não foi considerado como hediondo pelo pacote anticrime. Essa pegadinha aí já tem sido cobrada em provas aí de outras carreiras no ano de 2021 e na Defensoria Pública do Paraná uma chance grande de a banca explorar esse tipo de situação. Beleza? Alterações no furto, fique atento, tema bom, envolve o pacote anticrime, probabilidade altíssima de cobrança. Um abraço.